Então, boa noite a todos. É uma alegria estar de volta aqui com vocês. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro Fonte Viva, né, que é uma mensagem que o Emmanuel traz sobre um pequeno trecho, né, um versículo da carta de Tiago. Nessa carta de Tiago, é sempre interessante a gente dar uma volta assim um pouquinho atrás e entender o contexto da carta, né? Mas para a gente falar do Fonte Viva, a gente precisa entender que essa coleção, né, o Emmanuel traz para a gente, onde ele vai fazendo análises de pequenos trechos, às vezes uma parte de um versículo, né, e daí nós temos também a derivação do nosso estudo minucioso do Evangelho, mas a gente começa a perceber que Emmanuel, ele não começou a fazer isso, né, só através desse momento que ele trouxe a coleção Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna. A gente vê o Emmanuel fazendo isso lá atrás, ainda quando ele estava como o personagem, o Padre Damiano, no livro Renúncia. A Alcione, que é a principal do livro, né, ali a personagem principal, ela nos fala que todas as semanas, né, no estudo do lar, do Evangelho no Lar, com a mãe dela e o padre Damiano, ele ensinou que eles estudassem ali um trechinho do Evangelho, um versículo, e eles passavam semanas estudando aquele pequeno trecho do Evangelho, né? Então a gente vê essa preparação do espírito já há muito tempo fazendo esse trabalho, que com certeza continua no plano espiritual, né? Então, a gente vai vendo que não é de uma hora para outra que a gente vai estudar o Evangelho, fazendo uma leitura correta, a gente vai começar a compreender o Evangelho como um todo, porque o Evangelho, a cada fase, a cada momento da nossa vida, à medida que a gente vai desenvolvendo em nós, né, a nossa característica moral, que a gente vai modificando, a gente vai tendo uma interpretação do Evangelho que condiz com o nosso momento, né, o nosso estágio atual de evolução. Então, o Emmanuel começa trazendo para a gente o primeiro livro da coleção Fonte Viva, que é o Caminho, Verdade e Vida. E ali ele traz um texto chamado Interpretação dos Textos, né? Ô, Fran, você consegue colocar aí para a gente? Consigo. E aí a gente vai começar a entender, né, como que o Emmanuel trabalhou nessa coletânea, como que ele foi construindo isso. Eu vou trazer só pedaços dessa mensagem que ele traz na abertura ali do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro livro da coleção, mas que a gente vai ver que já dá para a gente uma clareza do porquê que o Emmanuel trabalha assim, o que ele quis dizer para a gente, né? Então, é bem interessante a gente ler alguns trechinhos dessa primeira parte aí. Pode passar aí para o segundo slide, Fran, por favor. Então, aqui, né, como eu falei, a interpretação dos textos sagrados, ele traz no início da carta de Pedro, né, a segunda carta de Pedro, e lá ele diz assim, né, que nenhuma interpretação, né, dos textos evangélicos é de interpretação particular, né? E aí, em cima disso, Emmanuel traz essa mensagem para a gente. E ele começa dizendo, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados.
Então, Emmanuel já começa a mostrar para a gente aquilo que a gente tem noção, né? Porque a gente falar em saber é muito mais profundo, que Jesus é o caminho, como Jesus mesmo nos disse, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Emmanuel fala que a gente tem desprezado o caminho, ou seja, a gente tem desprezado os ensinos do Cristo, né? Indiferentes aos patrimônios da verdade e da vida. Então, ele já começa a nos chamar a atenção sobre as nossas responsabilidades, né? Que a nosso processo de evolução tem sido retardado por nossa própria responsabilidade, né? Mas ele nos diz que, contudo, o Senhor nunca nos deixa desamparados. Passa para o próximo, fã. Aí ele diz: cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é do nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Ou seja, ele já está chamando de novo a nossa atenção de que, além da nossa responsabilidade, Jesus tem a tolerância, né? Como a gente vê também lá no item 29, né, do Céu e Inferno, da parte 1, nos Códigos Penais da Vida Futura, que lá está dito assim, né, que a misericórdia do Senhor é infinita, porém não é cega. O que isso quer dizer? Né? Que se a gente não tiver vontade, não adianta essa renovação de títulos da misericórdia divina, né? Ela vai depender de realmente a gente estar interessado em fazer o bem, em que as nossas faltas não sejam pelo prazer de falir, mas sim ainda resultado de uma imperfeição, de uma não compreensão dos evangelhos, né? Que a gente ainda não tenha colocado em nós, né? Sentido o evangelho profundamente, vivenciado, mas que a gente esteja na busca de fazer o melhor em nós. Não simplesmente que a gente esteja, além de malbaratar, se comprazendo no mal. Né? Então, mostra que essa renovação desses títulos de tolerância para com as nossas dívidas depende também do nosso esforço pessoal. Né? Avança aí, Fran, por favor. O evangelho não se reduz a breviários para genuflexório, ou seja, ele não se reduz a uma conta, né, ali de um rosário para a gente ficar de joelhos, né? Não é a isso que se reduz o evangelho. Não é uma oração repetitória, né? Não é aquele petitório de joelhos que se reduz o evangelho. Ele é roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. Eu marquei de amarelo e aí a gente vai ver que isso tem tudo a ver com o texto que a gente vai estudar hoje, né? O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, Emmanuel, no início dessa obra, dos estudos, né, de trazer para a gente esse estudo minucioso do Evangelho, ele já começa a nos chamar a atenção, né, de que nós temos menoscabado, menosprezado a aplicação do Evangelho. E Alcione vai dizer para a gente, né, no livro Renúncia, que o padre Damiano, ou seja, o Emmanuel, né, dizia para a gente ali, dizia para ela, que o Evangelho de Jesus precisa ser conhecido,
precisa ser meditado, precisa ser sentido e vivenciado. Então, a gente vê que são etapas, né, que a gente vai trazer o Evangelho de Jesus para a nossa vida, para que sejamos, no final das contas, os obreiros atentos que Emmanuel nos chama a atenção nessa mensagem, né? Entendendo que o Evangelho não é só para a gente ficar de joelhos em oração, numa inação, né? Numa inatividade, o Evangelho de Jesus é ação na vida, né? E é uma ação na vida em todos os ambientes onde nós estivermos, seja no lar, seja na oficina de trabalho, seja na vivência na sociedade, seja dentro da nossa casa espírita, onde estivermos, é o local da aplicação do Evangelho, né? Então, a gente precisa realmente fazer esse trabalho de internalização que a doutrina espírita nos chama, né? Essa reforma interior moral com base na aplicação do Evangelho do Cristo em nós, né? E aí agora a gente vai passar aqui para uns trechinhos, né, de versículos que antecedem o versículo que o Emmanuel trouxe para o nosso estudo. Então, o Emmanuel nos traz o versículo 25, que a gente vai ver no próximo slide, e aqui no 22 a 24, a gente vai ver o que vem, né, antes nessa carta de Tiago. É uma carta que Tiago endereçou às 12 tribos que estavam ali espalhadas, né, separadas. Então, ele está trazendo essa mensagem ali para toda a comunidade, né, dos hebreus ali. E aí a gente vai ver que nos versículos anteriores, ele vem falando sobre as tentações, né, sobre estarmos atentos para o cumprimento da lei, do evangelho, para a gente não cair pela concupiscência, que é o quê? É o desejo exacerbado, né, as paixões exacerbadas que nos levam às tentações, que também tem uma outra mensagem do Emmanuel sobre um trecho dessa carta, né, ainda no Caminho, Verdade e Vida. Então, a gente vai vendo que ele vem chamando a isso. E é interessante que aqui, a partir do 22, né, ele nos diz: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que ser cumpridor da palavra, ou traduzindo como Emmanuel falou, um obreiro atento, né? E não somente aquele ouvinte desatento, aquele discípulo que está ali, mas que não se coloca sob o jugo do mestre, né? Que está ali, mas não se coloca sob as leis do mestre, está enganando a si mesmo, né? Então, estar ali repetindo as palavras do Evangelho, estar ali ouvindo a mensagem do Evangelho, mas a gente não fazer a nossa análise, né? A gente não pegar, além do conhecer o Evangelho, e começar a meditar e dizer em que isso aqui se aplica à minha vida e eu não estou aplicando. O que essa parte do Evangelho me toca que eu ainda não consigo trazer para mim? Esse é o meditar. Então, a partir do momento que a gente medita, né, a gente vai sentir, porque isso vai chamar, vai despertar a nossa consciência. E aí, ao esse despertar, a gente vai se deparar ainda com o que o Tiago chama ali, né, do ceder às tentações, da concupiscência, que seria os nossos desejos exacerbados, as nossas paixões. E, olhando para isso, para refazer esse caminho, a gente precisa vivenciar. E o vivenciar vai nos colocar em situações de provas. Porque ao sentir o evangelho, ou seja, a gente trazer para o nosso sentimento, se sentir tocado, meditou, entendeu que aquilo ali ainda não está sendo aplicado,
quando a gente sinceramente pede a Jesus, né, a coragem, a força para passar a aplicar aquilo em nossa vida, a gente vai sentir a necessidade da mudança interior. E essa mudança vai vir através de provas que nos colocam deparados, confrontados com aquilo que ainda está em nós que precisa ser reformado. Então, diante das provas, a gente vai sentir, né, o peso de não se contemplar a si mesmo e esquecer como era, que é isso que o Tiago está falando. Porque a gente, quando vai meditar, a gente olha para a gente vê ali diante do espelho, né, o nosso rosto natural, ou seja, o que vai dentro de nós, a nossa essência. E se a gente olha e fala, isso aqui eu não vou fazer agora, sai fora, né? E esquece de como era, a gente não vai aplicar esse evangelho em nós. Então, quando o Emmanuel traz essa mensagem, e ele chama de obreiros atentos, ele está falando exatamente para a gente ter a atenção, né, ao cumprimento do Evangelho. Por isso que ele trouxe esse trechinho da carta de Tiago, que a gente vai ver agora. Pode passar aí, Fran. Oi, Celinha. Muito interessante essa colocação, né, Silvana? Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente vê alguma coisa no Evangelho, vê um bom exemplo, e a gente fala assim, eu sou, sim, assim, vê uma coisa errada, né, ou um conselho do que a gente deve fazer, e a gente fala, eu não consigo fazer, eu sou desse jeito. Vou deixar para a próxima. E aí, o que acontece com a gente? A gente fala assim, eu preciso mudar isso, mas só fica nisso, só falamos, a Só gente não falamos. muda, né? A gente só Exatamente. É o reconhece. que o Tiago falou, né? A gente se olha no espelho, contempla a nós mesmos e se vai. E logo esquece aquilo que a gente se comprometeu a fazer, né? E aí o Emmanuel traz para a gente, agora entrando aqui na mensagem, né, que está lá no Fonte Viva, esse versículo 25, onde ele diz: aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Né? Então, o Tiago aqui já chamando a atenção para a gente, para estarmos atentos à lei perfeita da liberdade. Porque, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, quando a Emmanuel vai comentar, né? Liberdade é o dever moral que a gente tem, primeiro para conosco, depois para com as outras criaturas, né? A liberdade não é a gente fazer qualquer coisa que dá na telha. O Paulo já dizia para a gente, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando ele dizia, né, que já não era ele que vivia, mas o Cristo que vivia nele, assim como Jesus falou, eu e o Pai somos um, é que há uma perfeita sintonia com a execução das leis. E aqui a gente está falando das leis divinas, que são inderrogáveis, né? Então, essa perfeita sintonia com a lei é uma vivência em liberdade. Né? Não está mais preso ou escravizado às paixões, à materialidade, a tudo aquilo que atravessa o nosso caminho e nos coloca, como Emmanuel falou, descendo aos abismos ali, né, das nossas defecções. Então, ser livre não é fazer aquilo que os nossos vícios e as nossas paixões nos chamam a fazer. Não é retardar a marcha do nosso progresso. A liberdade é a gente estar tão em sintonia com as leis divinas que as nossas ações condizem a essa observação atenta da lei de liberdade, né? Que é uma das leis divinas. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Alguém aí quer perguntar alguma coisa, comentar? Então, vamos lá. Aí, aqui é o Emmanuel começa a trazer para a gente uma mensagem, e a gente vai ver, né, essa ligação com aquilo que ele nos trouxe lá na interpretação dos textos sagrados. Ele começa a dizer:
O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, comungar é estar em comunhão, é estar em perfeita sintonia, né, com o seu Mestre. Antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Então, quando, né, um espírito benfeitor traz uma mensagem para a gente, cada palavra ali, a gente precisa compreender que ela tem uma significação profunda, né? Então, quando ele diz, antes de tudo, compreende as obrigações, antes de você estar buscando ali o aprendizado, de querer saber quais seriam os mistérios da natureza, antes de você querer entender os que foram os milagres que Jesus fez, como é que aconteceu, a parte científica de tudo isso, a gente compreende as nossas obrigações. As obrigações que estão afetas a qualquer discípulo que se inscreve, né, ali no curso, como nós estamos nos inscrevendo, da Boa Nova, do Evangelho. Então, quais são as nossas obrigações? O que, que obrigação quer dizer aqui? Né? Quer dizer sobre as nossas responsabilidades, os nossos deveres. Então, quando ele fala disso e diz rende sincero culto à lei de liberdade, é exatamente a gente entender que essa liberdade é que a gente vê lá no Evangelho, né, onde está no capítulo Sedes Perfeitos, quando vai falar do dever, né, nas instruções dos Espíritos, que é uma mensagem de Lázaro que fala do dever, e ele diz o seguinte para a gente, né, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros, né? Porque se nós vivemos numa lei de sociedade, nós vivemos juntos com outros em sociedade, a nossa, vamos dizer, o nosso direito acaba onde nós ameaçamos ferir a felicidade e a tranquilidade dos outros. E termina onde nós não queremos ver a nossa liberdade, a nossa felicidade, né? E a nossa tranquilidade também sendo perturbada. Então, isso é o dever moral. Então, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade. Por quê? Porque ciente de que a gente mesmo vai recolher o que a gente plantou no mundo, né? A gente vai ficar mais atento. Se a gente recebeu um planejamento reencarnatório, ninguém veio aqui a passeio. Nós temos um planejamento reencarnatório, nós temos uma linha mestra a seguir, né? Essa linha mestra tem situações voltadas ao nosso núcleo familiar, com quem nós viemos, as obrigações que nós temos, com a nossa profissão, com o que vamos exercer, né, a benefício da sociedade do bem comum, com a nossa vida em relação com os outros. Então, nós temos linhas mestras a seguir. Então, se nós temos essas linhas mestras a seguir, o que Emmanuel está falando aqui é que a gente fazendo o bem, ou a gente se aplicando aqui no plantio do que a gente está fazendo, a gente vai colher o que a gente plantou, né? Porque não basta aqui a gente cumprir o dever, mas cumprir como quem está fazendo uma marcação numa tabela. Porque a gente pode ter, vamos dizer, um compromisso de ter uma união afetiva, ter filhos, ser, por exemplo, aqui como ele está falando, juiz, né? E a gente vem e cumpre tudo isso. Casou, tem filhos, é juiz. Mas e aí? A gente cumpriu isso como? Com amor, com dedicação, com renúncia, com abnegação, com respeito à liberdade do outro, porque o outro também tem seu compromisso a assumir, né? Ou a gente fez isso só para cumprir tabela? Então, quando a gente chegar lá, a gente vai se deparar com a nossa consciência
entendendo que muitas vezes a gente não cumpriu o que a gente tinha que cumprir, porque a gente deixou de lado exatamente esse culto à lei da liberdade, né? E aí a gente vai ver o que ele continua dizendo aqui, né? Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Aí a gente vê que ele está falando que desde o pequeno, né, a pequena responsabilidade a uma responsabilidade maior, né, perante a sociedade, tudo é importante. E que cada um de nós vai responder por aquilo que nos foi confiado pela providência divina. Isso aqui a gente já começa a relacionar, né, a parábola dos talentos. Nós vamos responder de acordo com os talentos que nos foram confiados. Então, não adianta que o servo ficar almejando a posição do administrador ou o juiz ficar almejando a posição do ministro do Supremo Tribunal. Cada um vai responder de acordo com aquilo que lhe foi entregue, com a obrigação que lhe foi dada, né? Então, se dentro do nosso lar o nosso companheiro não está sendo um bom pai, ou eu não estou sendo boa mãe, ou os nossos filhos não estão sendo filhos carinhosos, são rebeldes, são ingratos, cada um vai responder por si, né? Então, por mais que eu faça, eu não vou poder responder pelo outro. Eu respondo por aquilo que me foi confiado. E assim sendo, eu tenho que respeitar essa lei de liberdade, de dar ao outro o direito de cumprir também seus compromissos perante a providência. E muitas vezes a gente vê a gente querer tolher a liberdade do outro na ação, principalmente pais e mães querendo que filhos façam um determinado curso, tenham uma determinada profissão, mas muitas vezes o compromisso dele não foi aquele. E onde ele falir por conta disso, pelo nosso mau direcionamento, a gente também vai arcar com responsabilidades, né? E aí ele diz assim: respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicados às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Então, a gente vê aqui que é uma beleza, né? Cada um de nós somos tarefeiros do progresso e da ordem. E a ordem não existe sem disciplina. Tudo na criação divina obedece à disciplina, né? Tem essa disciplina. O sol todo dia vai fazer o seu giro, a terra vai fazer o seu giro sobre seu próprio eixo, a semente que foi plantada vai germinar no momento propício, né? Então, tudo, tudo tem uma obediência às leis divinas. Tudo tem uma disciplina que mantém a ordem, né, no cosmos, no universo. Então, a gente não pode chegar aqui e achar que o que eu tenho para fazer hoje eu não vou fazer, só vou fazer na próxima reencarnação. Eu vou deixar aqui esse meu trabalho, porque se o meu colega não quer fazer, eu também não vou fazer. Então, a gente tem a responsabilidade, não importa para nós, nós não vamos responder pelo que o outro faz. A gente não tem que se pautar pelo comportamento do outro, né? O nosso mestre é Jesus. Então, se a gente for pautar a nossa vida pelo comportamento do outro, pelo que o outro faz, a gente vai estar perdendo uma grande oportunidade de fazer o que nos compete, né? Como ele disse aqui, cada um recebeu, né, da providência divina possibilidades, né, para a gente agir nas lições da verdade. Então veja que tudo se encadeia com
os ensinamentos de Jesus, ele é o caminho. As lições da verdade é a verdade espiritual, é o evangelho que a gente precisa aplicar na nossa vida, né? Então, a gente precisa fazer essa aplicação às boas obras, que Jesus nos disse, né? Pelas vossas obras, né? Verão o nosso Pai que está nos céus. Então, se a gente aqui não cumpre, a gente está deixando de cumprir as leis divinas, né? E fomos todos encarregados pelos poderes superiores, né? Do Cristo, de Deus, para o cumprimento das nossas missões aqui, seja de que porte for, né? Avança mais um, Fran, por favor. Aí ele diz assim, ó, caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Então, olha só, tudo que a gente falou sobre estarmos numa posição socialmente elevada ou numa posição socialmente menor, isso não importa. O nosso dever é o mesmo. Nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade. E lá no livro Pensamento em Vida, que é um livro que também foi o Emmanuel que trouxe para a gente, né, através do Chico, tem um capítulo chamado Dever, e ele tem umas descrições aqui que são muito interessantes, que vem a calhar a gente ler aqui agora. Ele fala assim, ó, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Ou seja, eu sendo um estadista ou sendo um varredor, se eu deixo de fazer o que me compete, vai acarretar prejuízo para toda a sociedade, né? Se eu, como um legislador aqui, um estadista, não cumpro minha missão, se eu sou corrupto, se eu deixo de entregar para a sociedade um bem geral, vai prejudicar a todos, né? Então, eu estou deixando de cumprir esse dever moral. Se eu sou varredor e eu deixo de fazer isso, né? Que Emmanuel, em outras mensagens, diz que o varredor é o agente da saúde, né? Pública também. Então, ele também está deixando de cumprir com essa missão, né? De ser esse apóstolo da saúde pública. E ele continua dizendo aqui, ó, no dever. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Olha que coisa interessante, né? E aí ele diz assim, desse modo, isso está no caminho, no Pensamento e Vida, tá, gente? Desse modo, pela execução do dever, região moral do serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. E aí ele diz assim da nossa responsabilidade, ó. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbação nas linhas de atividades que o Senhor nos confia, e não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Ou seja, cada vez
que a gente falta com o nosso dever, que a gente coloca a responsabilidade para o outro, ou que a gente foge aquele dever que nos foi concedido pela providência divina ali, né, como um talento para a gente desenvolver, a gente vai voltar com esse compromisso onerado, né? Então, aqueles títulos ali da benemerência do Cristo que renova as nossas dívidas, vai vir onerado com juros, né? Porque quando a gente está numa posição e a gente deixa de cumprir com o que a gente tem que fazer, ou a gente faz de má vontade, a gente está indo só até metade do caminho, né? Então, lembrando como o Emmanuel fala que o templo, né, assim como a oficina, tudo é o altar de louvação a Deus, né, e oficina de trabalho, a gente tem que considerar que cada posição, cada dever nosso, seja a obrigação que nos traz a condição de vivência material na Terra, né? Seja o nosso dever moral também ali de fazer o bem sem esperar retribuição, é uma responsabilidade grande que nós temos. Porque mesmo no trabalho, obrigação, que é quando ele fala aí na posição de agir, né, e servir, se a gente fizer só ação por fazer, Emmanuel diz em outra mensagem que agir por agir, o inferno está cheio de atividade, né? Então não basta agir por agir. O agir, né, o trabalho, obrigação, ele diz que renova o ambiente onde a gente vive. Mas o trabalho serviço, que é essa doação, essa abnegação, a renúncia que vai além da nossa obrigação, transforma o homem. Então, quando a gente está num serviço, mesmo que seja onde a gente obtém um recurso para a nossa existência material, a gente tem que ir além. Então, se a gente ali está servindo, né, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Não pautar a vida pelo que o do lado está fazendo, pelo que o chefe deixou de fazer, né? Passa mais um, Fran. E aí é quando ele diz assim, ó, se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Quantas vezes a gente vê, né, uns administradores, os donos de propriedades, exaurirem os seus subordinados, né, com trabalhos excessivos, sem pagar o que compete, né? Também sem dar a eles ali a menor condição de trabalho, trabalhando sob situações insalubres, sobre situações de insegurança por falta de um equipamento de proteção. Então, esses são deveres que competem a eles. Embora exista lei trabalhista que diga que você tem que fazer, existe um dever moral também, né? A nossa própria consciência nos dias nos chama, porque se a gente sobrecarrega demais um trabalhador, isso dentro da nossa casa. Se a gente tem alguém ali que nos auxilia nas atividades domésticas, por que que a gente, no dia que essa pessoa vai vir, ou enfim, estando lá, a gente não vai tirar um prato da mesa? A gente não vai estender um cobertor na cama para auxiliar o trabalho e vai onerar e sobrecarregar aquela pessoa além do horário de execução do serviço dela. Então, são essas coisas, essas gentilezas que vão além do agir, é o servir, né? Porque quando Jesus fala, né, que é melhor a gente servir, né, que aqui ele veio para servir, a gente vê que a condição de servidor, para nós, quando a gente olha o que é servir, é muito melhor do que ser o servido. Porque muitas vezes a condição do servido é aquele que está sem condição de execução de nada. E se a gente está na posição de servir, a gente está um pouquinho melhor do que aquele irmão que está
necessitando do nosso cuidado, do nosso auxílio. Mas aí a gente entra, às vezes, com a intolerância, com a impaciência, e a gente não percebe que esse servir é muito melhor, né? A gente acha que servir é posição de subalternidade àqueles que têm um poderio material no planeta maior, mas não é isso. O servir é a gente ir além do que é a nossa obrigação material, né? É a gente fazer algo que vá facilitar a vida do outro, facilitar o serviço do outro, o nosso, fazer com amor. Mas muitas vezes a gente escolhe profissões, atividades que a gente não tem vocação, só para ganhar mais recurso, e a gente vai fazer com má vontade. A gente vai fazer sem um carinho, sem um olhar atencioso para aquele outro que está ali, né? Vai fazer pelo recurso material e muitas vezes gastando o tempo que seria para aplicar na nossa atividade, nós estamos desviando para ficar na internet, para ficar numa rede social, né? Gastando o nosso tempo que é devido àquele que nos remunera de forma diversa. Então, não cumprindo o nosso dever. Então, a liberdade é a nossa própria consciência, o nosso próprio livre-arbítrio que vai nos mostrar todo esse limite do nosso dever, dentro dessa nossa faixa de ação, né, que a providência divina nos colocou de fazer o bem, porque é limitado a cada um de acordo com a sua condição e a sua capacidade, como nos diz na parábola dos talentos, né? E aí ele continua dizendo: se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são diferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Ou seja, se a gente está ali como um servidor, a gente não vai ficar esperando que nos diga o chefe o que a gente tem que fazer. Né? A gente não vai cruzar os braços e dizer, mas ele não me disse o que era para fazer. Se a gente sabe o que a gente tem que fazer, ou a gente fica se queixando, né, de que é injusto as normas e as regras estabelecidas dentro da empresa, as quais a gente acordou para estar ali. Né? Quantas vezes o empregado aceita um trabalho por um salário que lhe foi acordado e fica dizendo, eu ganho muito pouco, olhando para o que o outro ganha e cruza os braços, deixa de fazer o que tem que fazer, porque acredita que está sendo mal remunerado. E aí eu não estou falando só dos salários baixos, não. A gente vê isso em pessoas que ganham muito, mas como o colega, por algum motivo, ganha um tanto mais, essa questão da cobiça, da inveja, faz com que se perca no caminho, faz com que não faça tudo o que tem que fazer, ou um pouco mais que ele pode fazer, pelo fato de se acreditar preterido em relação ao outro. E fica fazendo essas reclamações, essas queixas, né? Mesmo sabendo de tudo com que ele acordou no seu contrato, né? E aí ele diz: não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Quantas vezes, né, na nossa vida em sociedade, a gente diz que tudo é responsabilidade do governo. A gente vê um papel no chão, um lixo na rua, a gente diz, é a responsabilidade. Isso não é papel meu apanhar esse lixo que está aqui e botar numa lixeira, não. Ou a gente vê, né, como a gente vê as pessoas em necessidade, em fragilidade social ali, e a gente diz um animal na rua, a gente diz que tudo é responsabilidade do governo. Isso não é papel meu, não. Eu não tenho nada a ver com isso. E a gente começa a se eximir, né, do serviço no bem. A gente deixa de fazer o bem
porque a gente começa a dizer que isso não tem nada a ver comigo. Tudo que não seja dentro do meu ambiente familiar ou daqueles que me são caros, eu passo a dizer que não é responsabilidade minha, né? E aguardar decretos para instruir-se ou melhorar-se. Quantas vezes a gente precisa de leis para proibir a gente de ferir o direito do outro, né? Que é aquilo que a gente falou do dever moral. Vou dar um exemplo aqui. Precisou que viesse uma lei para dizer que não se pode fumar em ambientes fechados, em transportes públicos, né? Precisou de uma lei para dizer isso. Porque quem era não fumante tinha que suportar, né, o fumo do fumante, mesmo aquele sabendo que causa riscos à saúde dele e daquele que está em volta. Mas precisou vir um decreto para trazer essa instrução e uma melhoria social. Enquanto a gente não toma para nós uma análise consciencial, fica esperando por isso. Por exemplo, não poder beber e dirigir. É necessário que venha uma lei, um decreto para dizer a gente que a gente precisa fazer isso, né? Ao invés da gente começar a se melhorar pela nossa própria consciência, a gente ainda está indo pelo aguilhão, pela lei que nos coloca no caminho. E graças a Deus as leis humanas estão se aproximando, né? A tendência é se aproximar mais das leis divinas. Mas a gente ainda não percebeu que a nossa liberdade ela é dada para que a gente se melhore, para que a gente, cumprindo a ordem, tendo a disciplina, a gente se afine às leis divinas. Então, um indivíduo que já sabe que pelas leis divinas há uma responsabilização nos seus atos, ele não vai esperar que tenha uma lei para dizer para ele o que ele não pode fazer, né? Porque é um prejuízo para os demais, mesmo quando ele está prejudicando a si mesmo, né? Então é isso que a gente vai vendo, é isso que Emmanuel diz para a gente, que quando a gente está atento às nossas obrigações, né? E ele fala que rende sincero culto à lei de liberdade, é exatamente isso que vai fechando. Quando a gente vai trazendo os exemplos, a gente vai vendo quanto a gente ainda está disperso, né, de estar atento aos ensinamentos do Cristo. Quanto a gente tem desprezado o caminho na aplicação da verdade, né? Porque a gente sabe, a nossa consciência vai nos chamando o tempo todo, mas a gente vai desprezando isso, a gente vai, como disse o Tiago, olha no espelho, rapidamente sai e se esquece, né? Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Pode falar. Fala, Fran. Oi, Silvana, só que eu ia comentar, eu acredito que à medida em que a gente for se melhorando, né, o nosso mundo for ficando moralmente mais elevado, essas leis também, que hoje parece muito óbvio, né, pra gente, que nem não estacionar à frente à garagem do outro, tudo mais, a lei do silêncio depois de 10 horas da noite, essas coisas que estão óbvias, né, eu acho que vão deixar de existir muitas leis também, porque não vão ser mais necessárias, né, eu acho que o direito aí, o Código Civil e as leis, eles vão ficar mais simples, né, talvez. Ou talvez vão se afinando mais as leis divinas e a gente não vai ter mais dificuldade de cumpri-las, né? Porque a gente vai se alinhando mais moralmente às leis divinas, né? Mas é isso que você falou, porque quando a gente olha os direitos humanos, né, estabelecidos ali na ONU depois da Segunda Guerra Mundial, se a gente tivesse cumprindo aquilo ali, a gente já estava de boa. É pequeno, mas está muito afinado com as leis divinas, né? Todo indivíduo tem direito à propriedade,
Todo indivíduo tem direito à liberdade, o direito à vida. Então, são expressões de uma beleza que a gente já sabe disso na nossa consciência, mas a gente não pratica, porque a gente está desatento, né, aos ensinos do Cristo. O Cristo nos trouxe isso já há 2000 anos. E antes disso a gente já tinha isso, né, nas leis e os profetas, mas a gente esquece, porque é muito fácil para a gente dar vazão às nossas paixões, porque a paixão em si, na sua essência, né, como está lá na Gênese, ela, ela não é um princípio mau, é um princípio da lei divina, que é a lei de conservação. Então, para que a gente conserve a vida, a gente precisa é, cuidar do corpo, cuidar de si, cuidar da saúde, se alimentar. Para que o progresso exista, né, a gente precisa ter essa paixão, o desejo de melhoria, de um conforto, de crescer, mas a gente exacerba tudo e aí a gente sai do simples desejo de crescer, né, de ter uma melhoria material no planeta, a gente vai para a cobiça, né? E assim a gente vai exagerando em tudo, porque toda paixão, né, se ela no princípio natural é da conservação, mas a paixão em si, exacerbada por nós, ela exagera ou numa necessidade material ou num sentimento. E aí a gente chama de amor o que é ciúme, né, e tantas outras coisas. Mas à medida que a gente vai se melhorando, que é a nossa tendência, a gente vai aprendendo a se harmonizar as leis divinas, né? E aquele processo que a Alcione fala, que o padre Damiano falou, né? A gente tem que conhecer o Evangelho, meditar, sentir e vivenciar. Aí a prova maior vai ser quando a gente começa a querer vivenciar, né? Porque é reformar o homem velho, porque são hábitos que a gente adquiriu em várias encarnações e que para a mudança disso é preciso uma reeducação. É preciso a gente treinar novamente isso, né? Era só um comentário mesmo. Vamos Obrigada. avançar mais um aí, Fran. Pode passar mais um. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos pela inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Ou seja, cumprindo, né, o nosso dever, cumprindo as nossas obrigações, né, fortalecendo a nossa liberdade de aprender, de aprimorar, a gente contribui para a ordem, para o progresso também no planeta, né? Porque à medida em que a gente aprende, que a gente se aprimora, a gente eleva a vida em comum, né? O homem se eleva, porque quando um homem cai, os espíritos nos dizem, cai toda a humanidade com ele. Quando o homem se eleva, toda a humanidade se eleva com ele, né? E como a Fran falou, a gente aí indo para um mundo de regeneração, a tendência é que a gente vai elevando aí cada vez a passos mais rápidos, né? Porque a gente vê que o progresso é uma marcha que a gente não vai deter. Muitos conseguem, às vezes, travar por um tempo, mas deter nunca, né? A gente pode retardar pelas nossas imperfeições, mas não vai poder deter. O progresso ele é inexorável, ele vai acontecer. E cada dia mais rápido. Quando a gente olha para o progresso material, né, intelectual da humanidade, ele avança muito rápido nos últimos anos, né? Mas o moral é o que vem se arrastando. E é nisso que a gente precisa trabalhar agora, né? Para poder a gente alçar esse voo aí para um mundo de regeneração, né? E os espíritos nos dizem que
esta reencarnação é a última chance que a gente tem para a gente aderir, né, ao desejo de se melhorar, né? Não é que a gente vai ficar perfeito, mas a gente realmente já não se comprazer no mal, não fazer o mal pela vontade, né? A gente errar ainda porque a gente é imperfeito, mas não pelo desejo real de fazer o mal, né? Mais uma aí para a gente terminar, Fran. E aí, Emmanuel termina dizendo para a gente, né? Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria de obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Ou seja, né? Enquanto a gente está conhecendo o Evangelho, enquanto a gente está ali estudando, né, meditando sobre ele, estamos como os aprendizes, recebendo as lições, né? Mas quando a gente está atento na execução das nossas obrigações, dos nossos compromissos diários, né? Se perguntando o que Jesus faria no meu lugar, agindo, pensando, e servindo, né, a gente passa essa categoria de obreiros atentos, né? Porque quem é o apóstolo? O apóstolo é aquele que recebe uma missão, né, do seu Senhor para executar essa missão. Então, é uma tarefa, né? Então, ser um apóstolo do Cristo é aquele que já recebeu como missão o evangelho para ser propagado, né? A execução da obra. E essa execução da obra, primeiro lugar, é em nós mesmos. Então, primeiro trabalho que a gente tem que fazer como esse obreiro atento é em nós, né? Como a doutrina espírita nos diz, trabalhar em nós as nossas imperfeições. E quando a gente trabalha em nós, esse reflexo da nossa melhoria moral vai ser sentido pelos outros, né? Vai refletir no outro, né? Porque quando Jesus falou, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o primeiro que a gente precisa aqui é a nós mesmos, porque é o próximo como a nós mesmos. Então, se a gente não se amar, se a gente não usar a nossa liberdade para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento moral, como que a gente vai querer isso para o outro? Como que a gente vai entender que o outro precisa também ter a liberdade de agir, de pensar no seu tempo próprio, se a gente não tiver essa tolerância e não tiver esse sentimento de bondade para conosco? Então, a gente primeiro precisa olhar o que a gente precisa fazer por nós, né? E agindo assim, a gente vai com certeza respeitando um tanto mais a liberdade de ação do outro, né? E é isso, gente. Ô, Silvana, muito bom, mas eu queria colocar uma questão aqui, aproveitando esses 2 minutinhos que faltam. Muitas vezes a gente vê, quando você colocou aqueles slides dos tarefeiros, do varredor e do administrador, eu comecei a pensar, como a gente sabe que nós estamos na tarefa que nos convém? E também, quando a gente pensa na nossa missão, né, no nosso trabalho, para que viemos, o que importa mais para nós, se nós estamos no caminho também no campo moral, né, no progresso espiritual, como é que a gente percebe isso? Os espíritos, né, o Emmanuel diz para a gente, inclusive no Pensamento e Vida tem um texto chamado Vocação, onde ele fala, né, da nossa vocação, e os espíritos nos dizem assim, que aquilo que a gente tem uma facilidade para execução, para entendimento, isso é tarefa que a gente já executou outras vezes, a gente tem essa facilidade. Vamos dizer, aquelas situações, aquelas pessoas, aqueles trabalhos que a gente tem
onde nos geram uma soma maior de exigência, de renúncia, de abnegação, ali está o grande ponto para a gente trabalhar nessa encarnação. São situações que a gente precisa colocar como pontos da nossa missão. Porque o que está fácil é matéria conquistada, né? Mas a gente muitas vezes sente no íntimo, por exemplo, que o nosso trabalho, a nossa missão é ser, digamos ali, o juiz, ser o que está varrendo a rua. Ele sente que aquele trabalho ali é uma necessidade para ele, e ele se sente bem, ele sabe executar bem aquilo, né? Quando aquilo ali já veio como sua missão. Mas se a gente tem dificuldade de lidar, né? Por exemplo, o Emmanuel até fala, quando ele fala da gente falhar nas nossas missões, e aí eu vou falar bem rapidinho, sério, que ele diz assim, por exemplo, um juiz que falhou, né, no seu processo de julgamento e tudo, volta aquele mesmo tribunal com um julgamento para ser julgado de forma ali e recebe uma sentença injusta. Um médico que faliu na sua responsabilidade, né, no seu trabalho, volta ao mesmo ambiente de trabalho na posição de um enfermeiro mais simples, tendo que obedecer, né, a médicos, a profissionais que talvez o tratem da mesma forma que ele tratou o semelhante. Então, a gente vai vendo, às vezes, a pessoa quer ser médica ali, ela quer fazer de tudo, mas as portas não se abrem, ela não passa, né, para aquela vocação, para aquela profissão, ela vai passar num vestibular para uma outra área ali, como um enfermeiro, como uma outra posição, mas a gente vai ver que o destino vai colocando a gente, né? Essa seta vai nos apontando para onde a gente tem que estar. E aonde a gente tem que estar, a gente tem que exercer da melhor forma, porque onde a gente tem dificuldade, seja no ambiente do lar, como ele falou aqui, né? Quando a gente fale nos nossos deveres, a gente abandona, a gente vai voltar com aquela responsabilidade. E normalmente é onde a gente vai ter mais dificuldade. Essa é a nossa missão, onde a gente está com mais dificuldade de executar, né? A esposa difícil, o marido difícil, o chefe agressivo. Essa é a nossa missão. Não exatamente, talvez, só com aquele chefe, mas para onde a gente vai encontrar aquela mesma prova, a agressividade no nosso caminho, se assim a gente tratou o outro. Se a gente desmereceu o outro, a gente vai encontrar, para onde a gente for, situações que nos colocam para aprender a humildade, né? Para aprender a bondade. Então, a gente vai se deparar com isso e vai ter dificuldade, porque a isso a gente ainda não conquistou em nós, né? Muito bom. Muito obrigada, Silvana. Que Jesus te ilumine sempre. Foi muito bom. Muita coisa Obrigada para a a gente você. pensar. Ainda bem que ficou gravado para a gente poder ouvir com muita atenção de novo. E agora nós queremos te convidar para ficar conosco, para que a gente possa